Olá pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego Ped, estamos aqui nesse momento divulgando nossos apoiadores. Tibru e Cestas, de café da manhã e café da tarde, é um dos apoiadores do nosso canal e estamos aqui para divulgar o trabalho caso você tenha interesse em presentear um ente querido com a cesta de café da manhã ou café da tarde em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram @dibruicestas, que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube, e para quem está escutando pelo podcast, basta procurar no Instagram com @dibruicestas que você encontra facinho. Quando entrar na página do Instagram, existe uma parte chamada encomendas, que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube, e também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar. Clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp, que você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre rotas de entrega, valores e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou Pix. Não esqueça de curtir a página do De Bru e Cestas e também de seguir a página no Instagram. De Bru e Cestas, cesta de café da manhã, de forma acessível e com itens muito gostosos. Entre em contato pelo Instagram por meio do inbox ou pelo WhatsApp por meio do número 85 98883 0731. De Bru e Cestas apoia o canal Diego Pede e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 35 deste canal. O canal Diego Pede que esteve aí aproximadamente um mês fora do ar. Dá uma renovada aqui nos aspectos pessoais, organizando as coisas da minha vida e deu uma parada. Estamos voltando hoje, nesse dia histórico. Vocês já devem ter percebido aqui em novo cenário, né? Tá umas coisinhas ali, um negócio novo. E voltando para a gente poder dar sequência ao trabalho que é debatido aqui neste ilustre canal. Me parece, pelo que eu percebi, que ninguém sentiu muita falta do canal esse um mês. Estivemos ausente. Mas enfim, faz parte. Estamos de volta aqui na luta e trazendo as novidades aí. Um mês de CPI já passou, tanta coisa já aconteceu. Gente foi presa, gente foi solta. Declarações bombásticas, né? Enfim, vacinação avança, fica nessa comédia. Estamos agora passando por um momento muito interessante, né, na pandemia, que é um momento muito semelhante ao do ano passado, um momento de baixa do número de casos e tem uns repique aqui e acolá, né? E redução do número de mortes na maior parte do país, ou seja, está dando uma trégua de novo que dá aquela esperança, né, pra gente que vai dar tudo certo. O que tem diferente para esse ano do ano passado, porque esse ano tem vacina, né? Não na velocidade correta, não nos termos corretos, mas tem. Isso produz um efeito positivo importante. E parece que uma luz no fim do túnel está um pouco, luz que não é o trem, né? Seja uma coisa melhor do que o trem, se aproxima do nosso futuro. Então, para quem me conhece, para quem não me conhece, né? Estamos no episódio 35, conforme eu disse aqui na abertura, né? Eu sou o Diego e se você quiser ver os episódios anteriores, o 34 e todos os outros, deve aparecer uma bolinha. Eita, agora pronto, aqui em cima. Vou ajeitar o dedo aqui, pronto, por aqui em cima, uma bolinha com todos os episódios anteriores para quem está vendo pelo YouTube. E você que está escutando pelo podcast também vai poder escutar os episódios anteriores, seja lá em qual agregador você escute, o Google Podcast, o Apple Podcast, Deezer, Spotify, estamos em todas essas plataformas, certo? Então, vamos ao que interessa na metodologia de hoje. Hoje é um episódio mais curtinho, mais direto, mais simples, vamos trazer os dados, analisar como é que está a situação. E por que hoje é um dia histórico, né? Porque, vamos comentar daqui a pouco, finalmente o Ministério da Saúde reconheceu que o kit Covid não serve para nada para tratar a Covid. Reconheceu em partes, né? Deu uma pedalada política, a gente vai já conversar sobre isso. Reconheceu para internação hospitalar, mas ficou silente sobre o tal do tratamento precoce defendido pelo presidente da República. Hoje também, para quem não está sabendo, o presidente da República está internado aí por motivos intestinais, né, gastrointestinais,
Tava meio esquisito, dando umas declarações com soluço, tossindo. Vamos ver aí no que é que dá, o que é que acontece, né, nas próximas semanas. E a CPI tá rolando hoje. Esse episódio está sendo gravado aqui no dia 14 de julho. Hoje é uma quarta-feira, finalzinho da tarde, 4 horas da tarde, Fortaleza. E é isso. Conforme eu disse, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Diego. Se quer saber o que é que eu faço, na descrição do canal do YouTube tem o link do meu currículo Lattes, o que é que eu pesquiso, o que é que eu estudo. Então dê uma olhadinha lá que você se informa rapidinho. Tá certo? E quem está escutando pelo podcast, fique tranquilo que eu vou narrar todos os dados. E quem está vendo pelo YouTube pode ver os gráficos, ver todas as informações, que é o que interessa. Espero que não dê nenhum problema técnico, não tenha nenhum tipo de gritaria aqui ao redor deste quarto estúdio. E vamos seguir aqui na santa tranquilidade. Então vamos ao que interessa, vamos aos dados do IntegraSUS, o portal público de dados da Covid-19 aqui do governo do estado do Ceará. Para que vocês possam ver como é que está a situação e as perguntas que o pessoal me faz aí no WhatsApp. Vai ter terceira onda? Não vai ter? Aí vamos comentar aqui exatamente sobre isto. Então eu vou aqui, para quem está vendo pelo YouTube, eu vou projetar os dados, e quem está escutando pelo podcast, eu vou narrá-los, os principais dados. Então já está aqui a janelinha do IntegraSUS. Vou diminuir aqui a minha câmera, deixar aqui no cantinho, como já é de costume, e todo mundo que acompanha este ilustre canal. E aí aqui, tirar essa barra aqui para ficar maior. Então vamos lá para frente, né? Aqui nós temos os números de casos, os dados gerais, né, aqui da pandemia. Na data de hoje, nós temos um total de 904.502 casos no estado do Ceará, total de óbitos 23.116, taxa de letalidade aqui 2,6, essa taxa foi bem mais alta, agora está até sob controle. Número de testes realizados 2.439.191. Vamos ver aqui só como é que está o parâmetro desses testes. A maioria são testes RT-PCR, como manda o figurino, né? Depois vem os outros testes aqui. Embora eu permaneço com a crítica justa de que é uma dificuldade monstra para fazer um teste no serviço público, porque ainda continua, vamos passar a pandemia todinha com a mesma tática errada de só testar sintomáticos e gente que procura o serviço de saúde. Não existe nenhuma política pública séria de testagem de assintomáticos. Então, muito provavelmente, quando o pior passar nessa pandemia, nós vamos ter que fazer uma retrospectiva epidemiológica e talvez, sem exagerar muito, a gente tenha o dobro do número de casos ou até mais do que a gente conseguiu contabilizar, porque a gente não testa os assintomáticos com frequência, né? Então, isso aí, infelizmente, é um fato científico. Beleza? Então, vamos aqui aos municípios. Aqui tem um mapinha do lado esquerdo, colorido, para quem já sabe, né? Do estado do Ceará, com os municípios que estão essa cor mais escura, é onde tem mais casos, né? E aí eu sempre listo aqui os 10 primeiros por número de casos, e dessa vez eu vou fazer um negócio diferente também. Eu vou listar o número da incidência, né? Então aqui do número de casos, do maior para o menor, primeiro lugar, obviamente, é Fortaleza, com 251.706 casos. Segundo lugar, Juazeiro do Norte, 28.681. Terceiro lugar, Sobral, com 26.946 casos. Depois Caucaia, na região metropolitana, com 21.995. Depois Maracanaú, também região metropolitana de Fortaleza, com 21.106. Depois o Crato, lá no Cariri, com 17.147. Eu chamo a atenção para as taxas de incidência desse pessoal todo aqui, ó. Juazeiro do Norte, 10.459, bem pertinho da de Fortaleza, que é 9.429, né? Incidência são os novos casos, né? Ou seja, a tendência a ter novos casos, né? Tá alto esse número, né? Caucaia 6.086, Maracanaú 9.2, com 21.106 casos. O Crato também 12, altíssimo, né? Taxa de incidência aqui 12.978, 17.147 casos. Depois o famoso caso de Crateús, né? Aliás, Crateús é o novo Juazeiro, né? Que eu falava lá no começo da pandemia, que os números não batiam, até que a epidemia estourou
e agora praticamente fora de controle em termos de número de casos, né? Ainda bem que reduziu o número de óbitos, mas como se pode ver aqui, a situação não está muito bonita não. Temos 12.525 casos, taxa de 16,68, né? Isso é altíssimo. Depois vem Maranguape, com taxa de 9,04, 11.662 casos. Depois Iguatu, com a taxa de 10,78 e número de casos de 11.052. Aí nós terminamos aqui com Itapipoca, com 8,18 de incidência, 10.582 casos, Russas com 13.507 de taxa e 10.562 casos. Quixeramobim, ali na região central do estado, com taxa de 11,9, 9.667 casos. Se eu fizer um filtro aqui só pela taxa de incidência, vai ver da maior para menor, aí a gente tem aqui um bocado de município que ninguém nem escuta falar, né, que a taxa é altíssima. Aqui, ó, Moraújo, 21,99 taxa de incidência, taxa alta. Frecheirinha depois, com 20,9, Itaiçaba 18,7, Acarape com 18,67, Eusébio com 17,89, isso é a incidência, né? Quixeré 17,431, Redenção 17,32, Oroz com 16,983, Heriotaba com 16,95, Iracema com 16,96, Brejo Santo 16,80 e Crateús 16,68. O top 10 aqui das mais altas taxas de incidência de novos casos de Covid. Dito isso, vamos olhar aqui na parte de baixo a curva do estado do Ceará. Quem está vendo aí pelo YouTube pode ver tranquilamente que existe uma queda brusca de casos, né? Razão pela qual o governo do estado tem liberado cada vez mais setores econômicos, dá uma freada aqui e acolá, mas já virou libera geral, né, pessoal? Praticamente está no mesmo patamar que estava em julho do ano passado, na transição da primeira para o início da segunda onda, o arrefecimento da primeira onda. E aí vamos ver o que é que vai, qual é o critério. Não vai ter terceira onda? Vai. Se ela vai ser violenta ou não vai depender da vacina. Se a vacina avançar rápido, aí nós vamos ter um negócio mais tranquilo e podemos pensar até em festa de final de ano com um certo risco controlado. Isso é possível. Agora, se não avançar, aí é possível que a gente tenha alguns probleminhas, como até mesmo os países europeus que tiveram vacinação avançada, então tem que dar uma retrocedida de vez em quando, porque começa a estourar o número de casos e tem pressão no sistema hospitalar. E a famosa cepa, né, nova variante Delta, famosa variante indiana, que ninguém sabe exatamente o poder que ela tem. Sabe-se que ela é muito contagiosa, fez um prejuízo grande na Índia e faz a Europa dar uma balançada aqui e acolá, mas a gente ainda não sabe aqui no Brasil quais são os efeitos que ela vai ter. Precisa observar, né? Ver como é que fica. Então é isso sobre esses dados. Agora vamos para um novo dado informativo deste ilustre canal, que é as famosas internações por Covid. Já que a gente não testa assintomático, a gente só pode saber o impacto da pandemia olhando para os hospitais, né? E os números do último episódio que eu dei eram bem altos, né? Era ali na casa dos 90%. Quem está vendo aí pelo YouTube já pode ver uma melhora significativa. Taxa de ocupação de UTI, 64,36, é o número mais confortável que nós tivemos nos últimos 4 meses. Isso é uma coisa boa, né? E enfermaria, 31,76. Isso também é efeito do avanço da vacinação, né? Além de um arrefecimento mesmo do contágio do vírus em certa medida. Então, UTI adulto e UTI geral oscilando aqui entre 64% e 65% é um número razoavelmente confortável para os números absurdos que a gente já teve. Mas eu repito, né? O número confortável é abaixo de 50%. Então a gente está ali naquele limiar de qualquer coisa, se subir de uma vez, vai saturar de novo o sistema. Então, dito isso, vamos para frente. Próximo dado que eu tenho aqui para mostrar para vocês são os níveis de alerta, né? Lembrando sempre que você pode filtrar aí de acordo com o seu município,
Você vê aí, né? Eu sempre dou os dados gerais aqui que é para todo mundo ficar sabendo o balanço geral da situação. Mas aí cada município tem uma realidade diferente. Pode estar mais, pode estar menos, né? Em termos gerais, aqui no estado do Ceará você pode ver aqui do lado direito tem um mapa colorido, tem muitos municípios em vermelho, ou seja, que tem muitos indicadores em vermelho. O que é que isso significa, Diego? As pessoas me perguntam que o negócio ainda não está libera geral. Como meio que acontece aí no imaginário popular das pessoas, né? A pandemia está acabando. Não, é mentira, é só você olhar para o dado, não está acabando. É porque a gente se acostumou com o nível tão absurdo de coisas que quando a gente vê um pouquinho de melhora a gente já acha que é o fim do processo. Mas se você olhar aqui para quem está vendo pelo YouTube, pelo lado direito, 80% do gráfico do estado do Ceará está vermelho, ou seja, tem contágio alto, né? Ainda tem alguns municípios saturados de internação, então tem umas dificuldades, né? Mas falando em termos de estado global aqui do Ceará, o que é que nós temos? Indicador incidência de casos por Covid-19 por 100 mil habitantes. Nível 2, risco moderado, tendência estabilizada. Significa que deu uma estacionada naquela velocidade absurda de contágio, mesmo que as pessoas não estejam ajudando. Internações por causas respiratórias está risco alto, né, com tendência decrescente, nível laranja. Percentual de leitos de UTI está nível verde, 64%, ou seja, está relativamente tranquilo, porque deu uma reduzida na internação das pessoas, e isso também é efeito de vacina, né? Que até quem pega Covid vacinado com 2 doses tem os efeitos mais leves, não necessariamente vai precisar ser hospitalizado. Então, isso é um avanço muito legal. Vacina produz um efeito interessantíssimo. Taxa de letalidade está com risco alto, mas com tendência decrescente, né? 2,4, e a taxa de positividade está com nível moderado, com tendência crescente, ou seja, tem um dado que parece meio contraditório, né? Ao mesmo tempo que diminui as internações, está aumentando a quantidade de gente infectada, porque as pessoas estão deixando de se proteger. Isso é um fato. Então, não precisa mais de máscara e não sei o que. Aí tem outra loucura que as pessoas inventaram. Já me vacinei com 2 doses, não preciso mais usar máscara, igual lá nos Estados Unidos. Primeira coisa, né? Aquela medida do Joe Biden, o presidente, de dizer que não precisava usar máscara, foi uma medida errada. Ele se precipitou, quis fazer um marketing político, jogou na rua e aí o pessoal adorou, né? Israel também fez isso, voltou atrás, mandou usar máscara de novo, mesmo com a taxa de vacinação lá em cima, porque precisa baixar a curva de contágio, meu povo. Não é só... porque é tanta morte, foi tanta desgraça, que o pessoal meio que naturalizou a contaminação, como quer o presidente da república, né? Uma medida meio negacionista. Mas se você não baixa a contaminação, não se acaba essa pandemia, né? Para que ela vire uma coisa mais leve, que a gente possa administrar depois com vacinação regular, precisa baixar o número de casos. E as pessoas têm que entender isso, por mais que eu saiba que está todo mundo cansado, eu também estou, todo mundo está, né? Mas são os fatos, é isso. Então o estado do Ceará está nesse nível, está no nível sob controle, a pandemia aqui minimamente, mas sempre naquela história, né? A qualquer momento, se o pessoal não ajudar, igual ano passado, ninguém ajudou, a galera foi pra rua loucamente, teve eleição, fizeram tudo que não podia, e aí os casos estouraram de novo, né? Então vamos dar uma segurada aí, que tá mais perto do fim do que em outras situações. O fim que eu digo desse sufoco, né, da pandemia, a gente poder voltar a ter uma vida mais ou menos normal, com algumas proteções, ainda por mais talvez 7 meses, aí depois que a vacinação tiver uma imunidade coletiva significativa, aí pode falar enfim dessa pandemia. Ok? Então, próximos dados. Vamos falar agora de vacina. Vamos ver aqui a imunização por Covid-19, dados gerais aqui, porque você pode ver um comparativo de primeira e segunda dose. O que está acontecendo também? Governadores no desespero político, inclusive o Camilo Santana, que eu tenho muito respeito pela condução dele na pandemia, mas precisa ouvir umas críticas de vez em quando. Fica com essa conversa de que eu vou vacinar todo mundo, aí o Flávio Dino também fez isso, o Eduardo Paes, lá no prefeito do Rio de Janeiro, aí fica uma bagunça um negócio desse. O João Dória também, que é outro que gosta de fazer isso.
Vamos vacinar toda a população adulta até agosto, até setembro. Meu povo, isso é mentira. Se der tudo certo, é capaz de conseguir vacinar todo mundo com a primeira dose. Isso é verdade. Mas vacinado é o ser humano com duas. Opa, dedinho aqui, ó, duas doses. E tem um aprazamento, né, das vacinas, é uma distância entre uma dose e outra dependendo do fabricante. Umas são mais, outras são menos. A maioria da nossa vacinação está sendo feita agora pela AstraZeneca, né? Já foi pela Coronavac, agora é pela AstraZeneca. E o aprazamento são 3 meses. Aí o São Paulo disse que ia reduzir esse tempo, aí depois voltou atrás, porque não tem vacina. Você começa a reduzir esse tempo, vai faltar vacina para D1 de quem precisa, a conta não fecha, né? Então, às vezes, o anúncio político é muito precipitado para dar uma esperança, para dar uma resposta, que muitas vezes não tem lastro, né? Então, veja bem, falar pelo meu caso, né? Eu tomei uma vacina, deixa eu ver aqui, onde é que eu tomei minha vacina. Ui, vou pegar aqui meu cartão de vacinação. Minha AstraZeneca, né? Tem algumas pessoas que estão tomando antes, né? Meu pai até tomou uns 15 dias antes, eu acho. Ela tá prevista aqui para metade de agosto, a segunda dose, né? Eu tomei em maio. Olha, maio para agosto, gente. Olha a distância, né? Então, eu tomei a primeira dose, né? A segunda previsão é para agosto, metade de agosto. Então, assim, se você bota isso numa matriz, não fecha essas promessas, entende? Então, tem que sempre olhar com muita cautela. Eu acho ótimo se chegar aqui um monte de vacina e a gente der o gás e começar a vacinar amanhã, tarde, noite, feriado. Aqui no Ceará, inclusive, já teve momentos quando tinha muita vacina disponível, estava acontecendo. Aí tem uns dias que acabou, faltou e aí parou e tal, né? Então, o cenário é esse. Tem que ter muita cautela, porque às vezes essas promessas políticas, né? Depois elas são desmentidas com a mão cara lavada. Não deu certo, não funcionou. Então não é querendo jogar balde de água fria na esperança de ninguém, não. É só porque a gente precisa ter responsabilidade, né, com as coisas. E os nossos governantes, eles têm responsabilidade de um bocado de coisa, mas também eles fazem política, né? E política é prometer, né? Prometer e depois ver se dá certo cumprir. E parece que agora estamos chegando nesse momento do oba-oba da vacina, que a galera está prometendo, e eu fico olhando os números não batem, né? Mas tudo bem, vai que eu estou errado, né? E essas vacinas estão escondidas em algum lugar. Fora que nós estamos com 3 fabricantes, né? Coronavac, a AstraZeneca, sendo produzida em maior escala agora, é a Pfizer. E Covaxin é esse escândalo aí absurdo que não vai chegar nunca, que essa vacina, embora tenha sido aprovada pela Anvisa para uso muito restrito, e a Sputnik vai chegar também com muitas restrições. No final das contas só tem 3 vacinas para vacinar esse povo todo, né? Tem muitas doses contratadas, mas ainda doses que não chegaram, vão chegando a conta-gotas e tal. A situação é essa, mas vamos aos números aqui. Vacina, o que é que nós temos aqui? Cobertura vacinal, população geral, primeira dose, 27,04%. É o que tem aqui, ó. Quem tá vendo aí pelo YouTube pode ver, aí tem um tracinho laranja que é o 90%. 90% é o ideal. A gente chegar lá, aí tá top, né? Mas, embora o cordão imunitário já possa ser dito com 70%, 75%. Mas como nós temos graus de eficácia diferentes entre as vacinas, o ideal é que seja ali 80%, 90% de população vacinada com as 2 doses, que aí você pode dizer, aí nós controlamos a pandemia valendo, né? 70% a gente controlou a pandemia mais ou menos, né? Podemos ter mais abertura de coisas, mas ainda precisando vacinar mais gente. Os Estados Unidos, diga-se de passagem, não conseguiram os 70%. O Joe Biden queria fazer uma grande festa do 4 de julho, desfile, gente na rua, esculhambação grande, não deu certo. Porque lá o movimento anti-vacina é mais forte que aqui e a galera não se vacina. O pessoal dá chopp, sorteia carro, faz tudo, o povo não vai. Então é um trabalho difícil, né, de convencimento das pessoas. E aqui no Brasil é o presidente que trabalha contra a vacina, para as pessoas não se vacinarem, ele não se vacina e tudo que vocês já sabem, que a gente fala aqui há mais de um ano. Pois bem, então primeira dose 27,04% é o que nós temos aqui no estado do Ceará, e é mais ou menos isso que também está acontecendo no Brasil, proporcionalmente falando, é tipo isso. A segunda dose
da população geral, 10,37%. Só que veja bem, né? A gente não pode considerar a população geral, geralzona, porque tem criança, tem adolescente que não está na meta, né, de vacinar. Então você tem que olhar para o lado aqui, nesse outro dado, né, que é um dado mais real do que a gente está hoje, né, que é a população adulta. É disso que nós estamos falando. Em população adulta melhora um pouquinho, né? Fica 34,25% cobertura da primeira dose e 13,13% de segunda dose. Então veja bem, se o que importa é a segunda dose, falta é chão, né? Faça as contas aí. 13,13%, hoje é dia 14 de julho. Como é que essa conta vai fechar no final de agosto? Não fecha, né? Eu estou falando o quê? De ter ali 70% da população vacinada, né? Então é isso, tem que olhar com muita calma e ter muita parcimônia para olhar esses dados, beleza? Então vacinação é isso. Olhando aqui do ponto de vista, eu vou fazer um filtro aqui embaixo dessa lista de municípios. Vocês estão vendo então um mapa, quem está vendo aí pelo YouTube, um mapa colorido, quanto mais escuro o município, mais vacina está aplicando, né, proporcionalmente. Tem muitos municípios do interior que estão avançadíssimos, né, na vacinação, já chegando ali, o pessoal até brinca, chegamos agora à idade dos cringe, né, o pessoal aí que, dos anos 90, né, o pessoal que conhece Sandy Júnior e um bocado de música do forró eletrônico. Pois bem, chegou a vez desse pessoal, 90, 91, inclusive tem gente aqui em casa que está nessa faixa esperando ser vacinado. E tem município que está avançando. Vocês podem ver que está muita gente em vermelho escuro aqui, sinal que está aplicando muitas doses, seja a primeira ou seja a segunda. E algumas vacinas, como a da Janssen, eu esqueci de falar dela, né? Falei só dos outros laboratórios, que a dose única também está chegando de pouquinho em pouquinho com doações vindas dos Estados Unidos, mas ainda é uma proporção muito pequena em relação aos outros 3 laboratórios. E aí se eu fizer um filtro aqui, porcentagem de vacinação de segunda dose, do maior para o menor, o primeiro município que aparece por esse critério, né, vou listar aqui, né, Monsenhor Tabosa, depois vem Poranga, depois Ipaporanga, Potengi, Quixelô, Ararendá, Senador Pompeu, Pires Ferreira, Aratuba, Jaguaretama, Iracema e São João do Jaguaribe. Municípios com população pequena, né, proporcionalmente, estão conseguindo avançar mais com a segunda dose por razões diversas, né, inclusive o impacto populacional. Se eu procurar aqui Fortaleza, tá lá embaixo, depois de Tamboril, com a segunda dose proporcionalmente aplicada, né? Então é isso, ok? Por falar em vacina, antes de falar da vacina geral do Brasil, vamos ver aqui agora o Google Mobilidade, que eu sempre mostro aqui em todo episódio. Está aqui o relatório do dia 11 de julho do Google Mobilidade. E o que é que ele está dizendo aqui? Menos 17% só de redução de mobilidade para varejo e lazer. Isso é um dos menores números desde que eu comecei a dizer esse número aqui ano passado. O que é que esse número está querendo dizer? As pessoas me perguntam, né? É que tá todo mundo no meio da rua. É isso, isolamento social se acabou. E aí tem um risco, né? As pessoas se expõem mais, né? Necessariamente. E as pessoas também têm ido muito ao supermercado, né? Tem aqui um incremento altíssimo, 32% de ir para farmácias e coisas do tipo, segundo os dados de mobilidade do Google, aqui no estado do Ceará. Aí você pode olhar aí o seu município, como é que tá. Fortaleza puxa muito isso, né? Então hoje tá muita gente aí na rua, vendo o que é que acontece, né? E a sensação da vacina chegando também dá essa sensação de segurança para as pessoas se isolarem menos, né? Bom, dito isso, agora vamos para os nossos últimos dados. Vamos aqui trazer o Our World in Data, né? Nosso mundo em dados, lá da Inglaterra, né? As vacinas no mundo e como é que está a situação do Brasil. Já está carregando aí para quem está vendo pelo YouTube. E vamos ver aqui o comparativo, né, de todo mundo. Pronto, tá aqui. Para quem está vendo aí pelo YouTube,
vocês vão ver que tem um monte de linha colorida, né? E aí quais são os países que mais estão vacinando hoje, né? Proporcionalmente. Em primeiro lugar o Canadá, depois o Reino Unido, depois Israel, depois Itália, depois Alemanha, Estados Unidos, França e olha quem melhorou de situação, o Brasil. Vamos separar aqui, ó. Eu separei só a linha do Brasil, dá pra ver que depois do dia 15 a vacinação acelerou de uma forma vertiginosa, né? A gente tava lá embaixo, ali perto da Índia, nós subimos, né? Então hoje a gente é o que? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos o 7º país proporcionalmente que mais vacina nesse ranking aqui, o que é uma notícia ótima, né? A vacina está avançando, poderia estar avançando há muito mais tempo, a gente poderia estar numa situação muito melhor, porque capacidade para isso e dinheiro nós temos, né? Para comprar a vacina e distribuir, temos um PNI que sempre foi referência, o Plano Nacional de Imunização. Um programa, perdão, nacional de imunização. Então, a notícia é boa, né? Estamos melhorando aí nessa situação das vacinas. E para terminar esse episódio de hoje, a cereja do bolo é a notícia que saiu hoje, né? Está aí do Congresso em Foco, para quem está vendo pelo YouTube, eu vou ler aqui, né? Saúde, o Ministério da Saúde admite ineficácia de cloroquina e outros medicamentos do kit Covid. Depois de mais de 530 mil mortos e uma tragédia gigantesca, olha só a cara de pau e a disfarçatez dessas criaturas. Lembrando que este canal, desde abril do ano passado, que bate nessa tecla. E tantas outras pessoas, né? Enfim. Só que um alerta, né? O Ministério da Saúde, a mando do ministro Queiroga, não fez a recomendação total, né? Ou seja, ele pediu à Conitec apenas um posicionamento sobre a aplicação hospitalar em casos graves, que já se sabia há muito tempo que não servia para nada. Então, esse parecer da Conitec, ele não fala do kit Covid do posto de saúde, desse tratamento precoce, dessa viagem aí que o pessoal faz e que alguns médicos, infelizmente, continuam insistindo nessa baboseira. Mas já é um avanço, né? É um avanço histórico importante para os negacionistas aí da ciência. Então, meu chapa e minha chapa, eu já não topava discutir negócio de cloroquina com vocês antes, agora que eu não quero mais ter conversa. O próprio governo desse pessoal já reconhece tardiamente, e isso um dia a história vai cobrar, né? Que foi um grande delírio coletivo e um crime, eu acho que esse é o termo, né? Puxado pelo presidente da República, por motivos que eu espero que a CPI ajude a revelar, né? Com certeza a gente ganhou dinheiro com esse lobby absurdo de cloroquina que o Estado brasileiro comprou, que plano de saúde comprou e obrigou a prescrever, um festival de absurdos, todos eles chancelados politicamente e tecnicamente pelo Conselho Federal de Medicina, que também prestará contas à história. Um dia sobre que história foi essa, né? Que a autonomia do médico pode seguir de acordo com o que ele tem na cabeça, sem necessariamente levar em consideração os fatos científicos, que defendo eu neste canal há muito tempo, que nenhuma profissão tem essa autonomia irrestrita de desconsiderar os fatos científicos, as evidências concretas, para poder prescrever qualquer coisa para seres humanos, né? Então tá aí, hoje começa uma reparação histórica dessa loucura, que foi essa história do kit Covid, e eu espero que depois caia tudo desse delírio coletivo. Então, é isso. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Para quem está vendo aí pelo YouTube. E para quem está escutando pelo podcast, né? É isso, esses são os dados de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Comentem aí, curtam, compartilhem se tiverem gostado. Sugestões de temas, coisas para a gente conversar aqui. Acho que sempre esteve aberto o canal, né? Então mande aí pelo podcast, pelo YouTube. E é isso, tá? Então até o próximo episódio. Vamos tentar manter aqui uma média de 15 dias. Não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa para fazer. E eu não sou youtuber profissional, né? À medida que dá, vou fazendo os episódios. E é isso, estamos de volta aí na luta. Neste episódio, né? Espero que vocês se cuidem. Vamos torcer que as vacinas cheguem e que a CPI da Covid continue revelando coisas interessantíssimas sobre a condução meio que criminosa que o governo federal fez nesta pandemia. E é isso. Um abraço aí do canal Diegopédia
E até o próximo episódio. Tchau, tchau.